Amém, queridos? Graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Evangelho segundo escreveu João. Irmãos, vocês têm que se alegrar com a verdade. É a palavra de Deus, meus irmãos. Isso aqui é vida. Isso aqui não é apenas uma informação, não é apenas algo que contém, que fala sobre Deus. É muito mais do que isso, meus irmãos. A palavra de Deus é espírito, é vida. Estamos falando de vida eterna aqui. Hoje nós temos a vida eterna. Ainda não se manifestou a vida eterna permanente, mas essa vida, ela só pode existir em nós hoje por causa da palavra. Então, se eu nasci de novo e paro de meditar na palavra, a consciência dessa vida vai saindo de nós. Amém, queridos? Valorize essa palavra todos os dias da sua vida. Invista tempo com ela. Ela é a luz que vai te guiar até a eternidade. Em Isaías 60 está escrito que o que vai anteceder a volta de Jesus é trevas na terra e escuridão nos povos. Mas a palavra de Deus é o quê? É lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Se nós não estivermos cheios da palavra, como é que nós vamos caminhar nesse mundo tenebroso, meus irmãos? Está cada vez pior, as pessoas estão cada vez mais alienadas, mais afastadas da verdade. Satanás está investindo pesado. E nós vamos ficar de braços cruzados? Só pensando na nossa vida? Em como ganhar dinheiro? Em como fazer isso, fazer aquilo, curtir a vida? Ei, que é isso? Nós temos uma missão. Pensa num tempo próprio para que nós possamos fazer a obra de Deus. É hoje. É hoje. Cada um com seu chamado, cada um com aquela direção específica que Deus deu, mas nós precisamos fazer o nosso chamado, cumprir a direção específica que Deus nos deu, cheios da palavra. Se nós não formos cheios da palavra, nós vamos nos frustrar na nossa chamada. Não tem como caminhar com Deus sem conhecer a verdade, meus irmãos. Não tem como. É tempo de se encher da verdade. Então, se nós quisermos que as trevas e a escuridão não nos afetem, encha-se da verdade, que é a luz. Essa lâmpada da menorá tem que estar sempre acesa. Mas quem é que mantém essa lâmpada acesa? Os sacerdotes. Tardes e manhãs. Aparar os pavios, repor azeite, para manter a lâmpada acesa, as lâmpadas acesas, meus irmãos. É tempo da menorá voltar a acender. Amém, queridos? Senhor, muito obrigado. Fale ao nosso coração, Jesus. Desperte-nos cada vez mais, Senhor Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Que nós possamos aproveitar as oportunidades que o Senhor tem dado para nós, Senhor Jesus. Mediante a tecnologia, esse celular maravilhoso que o Senhor me deu, usando esse celular para a Tua glória, Jesus, para abençoar vidas, para edificar vidas, Senhor Jesus. Mas ao mesmo tempo que nós possamos tomar cuidado de nós mesmos e com a doutrina, porque fazendo isso, salvaremos não somente a nós mesmos, mas aqueles que nos ouvem. Então que possamos, Senhor Jesus, estar alinhados contigo. É somente a Tua palavra, é somente a Sua palavra que vai nos capacitar a vencermos os enganos desses últimos dias, Senhor Jesus. Muitos serão enganados por falsos ensinos, Senhor Jesus, falsos profetas. Senhor Jesus, que nós não possamos fazer parte desse povo que será enganado, Senhor Jesus. Porque aqueles que Te conhecem resistirão com firmeza. Nós não vamos perecer por falta de conhecimento, Senhor. Mas ao mesmo tempo que nós conhecemos a Tua palavra, nós precisamos permitir com que essa palavra faça parte de nós. Que nós possamos ser ouvintes praticantes da palavra, Senhor Jesus. Aumente cada vez mais essa consciência no nosso coração, Senhor Jesus. Aproveito a oportunidade para orar pela nossa família, Senhor Jesus. Satanás está destruindo muitas famílias, Senhor Jesus. Mas que nós possamos nos sujeitar a Ti, a Tua palavra, para que possamos resistir ao diabo e ele fugir de nós. Senhor Jesus, eu oro para que papéis de divórcios sejam rasgados no nome de Jesus. Que as pessoas possam compreender que o ministério que está em nós é o ministério da reconciliação e não da divisão.
Então, Senhor Jesus, que ao ouvirem essa gravação, pessoas possam se conscientizar de que nós não devemos mais andar brigados uns com os outros, Senhor Jesus. Unidade, Filadélfia, amor fraterno, característica da igreja do fim. Senhor, que esse amor fraterno possa estar em alta no nosso coração. Que nós possamos nos unir cada vez mais. Ainda que no momento estejamos pensando diferentes em determinados pontos da doutrina, mas o Senhor sonda o nosso coração, Senhor. Vai nos alinhando aos poucos, assim como aconteceu com Pedro, que foi repreendido por Paulo, mas depois eles se acertaram porque o coração era próprio, Senhor Jesus. Que possamos ter um coração próprio, amando uns aos outros como o Senhor nos amou. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas a fé, ela precisa ser atuada pelo amor. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Nós vamos continuar conhecendo a tua palavra, mas o amor não pode se esfriar da nossa vida, Senhor Jesus. Portanto, gera em nós, Senhor Jesus, esse espírito de reconciliação, Senhor. Unidade. Fala alto ao nosso coração. Que o Senhor nos livre de tropeçar, Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por essa gravação. Obrigado por essa série maravilhosa de João. Que o Senhor vai ministrar ao nosso coração. Ainda estamos no capítulo 5. Muitas verdades serão ditas, Senhor. Que nós possamos estar com os ouvidos atentos ao que será dito aqui. E se eu falar alguma coisa contrária à palavra nessa gravação, que o Senhor me corrija, para que eu possa me retratar com os irmãos. Então é com responsabilidade, é com temor e tremor que estou aqui, Senhor, para ministrar a sua palavra. Porque aqueles que ensinam serão julgados com maior rigor. Portanto, Senhor Jesus, unja meus lábios. Fala ao nosso coração. Fica à vontade, Espírito Santo. Fica à vontade, Espírito de Deus. Fica à vontade, Espírito de Cristo, para ministrar ao nosso coração aquilo que tu queres falar e não propriamente aquilo que nós queremos ouvir. Te damos liberdade, Jesus. Ó Espírito Santo, Senhor Jesus, que está em nós. Os discípulos tiveram o privilégio de estar contigo pessoalmente, mas nós também temos esse privilégio, não estando contigo pessoalmente, mas estando contigo dentro de nós, em nós, o outro Consolador. Obrigado, Espírito Santo de Jesus Cristo. Nós temos ouvidos para poder te ouvir. Obrigado, Jesus. Obrigado. Continue falando ao nosso coração. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos lá. Então, nas últimas gravações, essa é a quarta parte desta porção de João 5, versos 24 a 29. Eu vou ler novamente com os irmãos. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, ou seja, nasceu de novo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Agora nós temos vida. Ressuscitamos dentre os mortos espirituais. Então, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem hoje a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Morte espiritual, vida espiritual. Uma parte da vida eterna. Um ângulo da vida eterna, se é que a gente pode dizer assim. Uma vida eterna. Né? Eu estou falando aqui para os irmãos de duas vidas eternas. Como assim, Wagner? Duas vidas eternas? Heresia? Tu acabou de orar? Corrige ele, Jesus. Não, são duas mesmo. Hoje nós temos a vida eterna, mas ainda não se manifestou de fato o que havemos de ser. Nós só temos as primícias do Espírito. Nós experimentamos apenas dos poderes do mundo vindouro. Quando Jesus voltar, experimentaremos a plenitude. Hoje, se nós pecarmos, temos o perdão de Deus à disposição. Mas haverá o tempo em que nós não pecaremos mais. Teremos a expiação definitiva e nunca mais pecaremos. Então hoje, o perdão é um poder do mundo vindouro. No futuro, a plenitude. Não pecaremos mais. Cura. Se ficarmos doentes, temos a provisão de cura. Poder do mundo vindouro. Mas ainda tenho saúde perfeita? Claro que não. Vai se cumprir só na volta de Jesus. Aí nunca mais morreremos. Seremos imortais. Nunca mais ficaremos enfermos. Poderes do mundo vindouro, mesma coisa. Nós temos hoje a vida eterna. Estamos com Cristo hoje em espírito. Mas a própria palavra diz para nós não apagarmos o espírito. Por quê? Porque esse espírito pode sair de nós. Jesus falou isso em Lucas
sai e vem outros espíritos, o demônio sai, entra o Espírito de Deus, mas por negligenciar a comunhão com Deus, voltar a pecar deliberadamente, o espírito sai e vem um outro espírito pior. O estado dele é pior do que o primeiro. Aconteceu com Saul. O Espírito de Deus saiu de Saul e veio um outro espírito demoníaco fazendo parte da vida de Saul. Então, hoje nós temos a vida eterna, mas aquele que julga estar em pé, olhe para que não caia. Olha aí o contexto de João 5, quando Jesus curou o aleijado, que não andava há 38 anos. Ó, você está curado. Não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Que coisa pior? Voltar a ficar enfermo? Ficar mais aleijado do que ele era antes? Não. Mas a condenação é eterna. Então, duas vidas eternas sim. Hoje nós temos a vida de Deus. Experimentamos dos poderes do mundo vindouro. Mas nós corremos sério risco também de sair dessa vida eterna. Amém? É isso que está escrito em Hebreus 6. Provaram do dom celestial, degustaram da boa palavra de Deus, fizeram participantes do Espírito, experimentaram dos poderes do mundo vindouro e recaíram. É impossível serem reconduzidos ao arrependimento. Então, pecou deliberadamente, não quer se arrepender, perde os benefícios. Nós lemos aqui, né, um texto de 1 João, quem não ama seu irmão não tem a vida eterna permanente. Então essa vida eterna ainda não é eterna, não é permanente. Ela vai se concretizar na ocasião da volta de Jesus. Então, foi isso que Jesus quis dizer aqui nessa porção que estamos lendo aqui de João 5, versos 24 a 29. Então, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Beleza, temos a vida eterna, poder do mundo vindouro, ainda não se concretizou. E é isso que Jesus ele continua falando aqui. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Nascemos de novo. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Jesus nos deu vida espiritual. Agora Jesus fala acerca do futuro. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Agora, verso 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora, ele não fala e já chegou, porque é só no futuro, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Ressurreição dos mortos, físicos, literais. Agora, olha o detalhe. Os que tiverem feito bem, por meio do corpo, tá, meus irmãos? Em vida que nós conquistamos essa salvação eterna. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. E Jesus aqui ele resumiu, nós vamos entender isso. Não sei se vou conseguir terminar hoje, eu acho que não, já estamos com 13 minutos. Mas na próxima gravação, talvez, eu explique para os irmãos que a ressurreição para a vida é na volta de Jesus. E a ressurreição para a morte é só no final do milênio, no juízo do trono branco. Apocalipse nos revela isso. Amém? Aqui Jesus apenas resumiu o texto de Daniel, capítulo 12, versos 1 a 3, que nós lemos na última gravação. E que no verso 2 está escrito que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Amém, queridos? Agora eu quero ler com os irmãos Ezequiel, capítulo 37, os irmãos conhecem acerca do vale de ossos secos. Tem duas camadas de revelações aqui, assim como tem duas camadas de revelações que o Senhor Jesus nos deixou bem claro aqui, nessa porção que estamos meditando aqui, de João 5, versos 24 a 29. A vida eterna espiritual, hoje, e a vida eterna permanente. Da mesma forma, vale de ossos secos, estávamos mortos espiritualmente. Ouvimos a profecia, olha aí, porque Ezequiel ele profetizou aqueles ossos e eles reviveram. Então, nascemos de novo e também há uma conotação de futuro definitivo, vida eterna definitiva. Então, tem tudo a ver com essa porção de João 5, versos 24 a 29. Vida eterna hoje e a definitiva. Amém? Então, quando eu ler aqui com os irmãos acerca do vale de ossos secos, nós vamos focar tanto em um quanto o outro. Tanto na vida eterna hoje, espiritual, quanto na vida eterna definitiva, na ocasião da volta de Jesus. Amém, queridos? Vamos ler? Ezequiel 37, versos 1 a 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor,
e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza, olha aí, a fé vem pelo ouvir, profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Olha, os dois ângulos, tá, meus irmãos? Tanto do novo nascimento quanto da glorificação do nosso corpo. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. Amém? E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. Está vendo a importância de profetizar, de falar a palavra de Deus, meus irmãos? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos os pés dos que anunciam as boas novas de salvação. É um privilégio, meus irmãos, pés formosos, anunciar a palavra. O que nós temos feito com a palavra de Deus no nosso coração? O que nós temos feito para poder alcançar vidas? Nada. Cada um com a sua chamada específica. Mas uma coisa temos em comum. Nós temos que abrir a boca e falar, profetizar aos mortos espirituais hoje. Amém, queridos? Para que eles possam ouvir e viver. Obviamente, a maioria não vai dar ouvidos, mas nós temos que falar. Jesus falou, né? Entra na casa. Se a casa te receber, a paz permanecerá lá. Se não, a paz volta para vocês. Sacuda a poeira dos pés. Segue em frente. Mas nós não temos que deixar de falar do Evangelho. O apóstolo Paulo, num contexto de ser escravo de todos, para poder ganhar o maior número possível de pessoas, ele falou lá nesse mesmo contexto: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de nós, meus irmãos, se nós não nos preocuparmos em edificar vidas. Não só pregar para novo nascimento, mas também edificar aqueles que já nasceram de novo. Eu vou falar de novo, ó. Internet, celular. Todos nós temos um celular. E aí? O teu celular tem sido um instrumento para a glória de Deus? Amém? Também você não vai pegar o celular e sair gravando qualquer coisa da palavra. Você tem que estudar a palavra. Você tem que se encher da palavra. Tem que ter tempo com Deus. E não ser um papagaio imitando, falando o que os outros estão falando. Calma. Vai conferir primeiro na palavra. Ora, se prepare. Não vai sair falando da palavra de Deus de qualquer maneira, não. Amém, queridos? Quer ensinar? Estuda a palavra primeiro. Se você quiser falar algo assim para poder abranger, Jesus deu sua vida na cruz para te salvar, mas é necessário que você se arrependa dos seus pecados, beleza, grava um vídeo de 2, 3 minutos, amém. Mas se quiser ensinar, não repita os outros não. Confere na palavra primeiro, tá bom? Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram a cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. O vento sopra onde quer, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são todos os que são nascidos de Deus. Já meditamos sobre isso nessa série. Então, o Espírito do Senhor Jesus, algo que sai dele, precisa soprar. Mas nós temos que ser seus cooperadores. Ele conta conosco, meus irmãos. Nós somos seus mensageiros. Em Apocalipse, estou lembrando aqui no texto de Apocalipse, se não me engano, Apocalipse 12, acerca de um anjo voando, proclamando o Evangelho eterno. Esse anjo é um anjo mesmo, literal, lá do céu, proclamando. Quem proclama o Evangelho são os anjos? Ou somos nós, os mensageiros do Senhor Jesus? Amém, queridos? Temos que abrir a boca. Deus nos deu uma boca para poder falar o que o nosso coração está cheio. Então precisa sair da nossa boca palavras de vida.
nós já meditamos nessa série também, que a palavra proferida criou todas as coisas. Cristo Jesus é a palavra proferida, então nós temos que abrir a boca para falar o quê? Murmuração? Concordar com o que o mundo está dizendo? Palavras torpes? Não. Palavras de graça, palavras de vida. Meus irmãos, o que sai de dentro de nós é vida. Nossas palavras têm poder para transformar ambientes. Ah não, palavras são apenas palavras. Não faça isso. Palavras que saem de dentro de nós transformam a nossa vida. Tiago 3 está escrito que esse pequenino leme chamado língua, ela tem o poder de incendiar todo o nosso corpo. E também tem o poder de dirigir toda a nossa vida. E aí, como é que nós estamos sendo dirigidos na nossa vida? O que nós temos dito? Simples assim. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Olha aqui, o profeta Ezequiel profetizou, e através da palavra de vida que saiu de dentro dele, aqueles ossos tiveram vida. Amém, queridos? Como é que as pessoas vão nascer de novo se nós não estamos falando palavras de vida? Temos que pregar a palavra, meus irmãos. É claro, nós temos que ter um comportamento próprio para termos autoridade para pregar a palavra. Nós precisamos viver aquilo que nós estamos ensinando. Isso é muito importante. O mundo precisa ver as nossas boas obras, ações, para que glorifique o nosso Pai que está nos céus. Então, se só falar e não viver, não vai ser uma palavra carregada de autoridade para as pessoas. As pessoas não vão te dar crédito. Você pode estar falando a maior verdade, mas as pessoas não vão te dar crédito, elas vão fechar o coração porque você não está vivendo. Eu não estou vivendo, nós temos que nos incluir. Nós não estamos vivendo a verdade, por quê? Amém, queridos? Não sei porque eu estou falando isso, o Espírito está querendo ministrar o nosso coração. Se você não tem um comportamento próprio, meus irmãos, perdão, se nós não temos um comportamento próprio no ambiente em que vivemos, seja na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa igreja, as pessoas não vão nos dar crédito, vão fechar o coração para a palavra. Amém, queridos? Então nós temos que falar a palavra, mas como consequência de um comportamento próprio. Nosso testemunho conta muito, meus irmãos. Amém, queridos? E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, algo que saiu de dentro de Ezequiel. E viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Meus irmãos, eu estou conectando nos dois ângulos, tá? Do novo nascimento, da nossa vida hoje espiritual, e principalmente no juízo eterno, tá? É o contexto de João 5, 24 a 29. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Ou seja, aqui no contexto de nós, gentios, que estávamos afastados de Israel, dos samaritanos, lembra que nós meditamos? Depois que a Israel se dividiu em duas partes, o reino do norte que foi dividido e lançado por entre as nações, levados cativos pelos assírios e nunca mais voltaram, que receberam carta de divórcio, que não foram mais chamados por enquanto de povo de Deus e alcançado misericórdia, eles receberam o nome de casa de Israel. E o reino do sul, que embora tenha sido levado cativo pela Babilônia, retornaram por causa de Jesus, que não se misturaram com outras nações, mantiveram-se puro sangue, se é que a gente pode dizer assim. Eles não foram mais chamados de Israel, mas sim de Judá, casa de Judá. Então essas são as duas casas, depois da divisão das 12 tribos. 10 tribos, casa de Israel, ou casa de Efraim. E as outras duas tribos que não se misturaram, casa de Judá. Por isso são chamados de judeus, Judá e Benjamim. Amém? E alguns sacerdotes da tribo de Levi que se juntaram a essa casa. Mas casa de Judá e casa de Israel. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como mulher samaritana, estávamos sem marido. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Há esperança para a árvore. Obrigado, Jesus, por esse texto maravilhoso de Jó. Só não lembro o capítulo. Eu acho que é 14, enfim. Há esperança para a árvore que ainda cortada, ao som das águas, ao cheiro das águas, poderá viver. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados.
arrancados, afastados da comunidade de Israel, carta de divórcio, cortado da árvore, mas ao cheiro das águas, que é o Espírito de Deus, aleluia, o Espírito da verdade, mediante o arrependimento, ele tem esperança. Há esperança, queridos, amém? Há esperança. E hoje, os judeus de sangue que estão separados da boa oliveira, Deus também é poderoso para enxertá-los novamente. Estamos vendo num período em que alguns judeus estão se arrependendo. Amém, queridos? Uma pena que quando se arrependem, aí começam a querer voltar para o judaísmo e dá problema. Mas o fato é que muitos judeus estão reconhecendo a Jesus como Messias. Amém? Então há esperança. Olha aí. Pereceu a nossa esperança e nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros. Olha aí, Jesus falou aqui, ó, no verso 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então, agora estamos vendo aqui no contexto de futuro. Eis que eu vos abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Quando Jesus ressuscitar quando nós ressuscitarmos dentre os mortos físicos, se nós de fato morrermos, nós ressuscitaremos no último dia para nos reunirmos com Cristo nos ares e depois voltarmos para reinarmos de Israel para as nações. Amém? Então isso aqui podemos dizer que é literal. E vos trarei a terra de Israel mesmo, literal. Jerusalém, é lá que vai ser a capital do reino milenar. E se estivermos vivos no final da grande tribulação, seremos transformados e também reinaremos com Cristo na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porém em vós o meu espírito e vivereis. Revestimento definitivo. O batismo do revestimento. O batismo, né, que é revestimento, estou sendo redundante aqui. O batismo da glorificação do nosso corpo. E porei sobre vós o meu espírito. Agora sim, a plenitude do espírito, e não primícias. E vivereis. E vos porei na vossa terra, Israel. Literal mesmo. E sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Então, vale de ossos secos, conectado com essa porção de João capítulo 5, 24 a 29. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, né? Novas criaturas, não há condenação, se permanecermos em Cristo. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Novo nascimento. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, que habita em nós hoje, é o Pai e o Filho unidos. Né? Esse é o Espírito Santo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Agora, para o futuro, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Eu ressuscitarei no último dia. O último dia aqui é no último dia da grande tribulação. Amém, queridos? Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, reinaremos com Cristo. Bem-aventurado e santo aqueles que farão parte da primeira ressurreição. Então reinaremos com Cristo de novo, voltando para Jerusalém, porque os pés de Jesus serão postos literalmente no Monte das Oliveiras, na sua volta, e reinaremos de Jerusalém para as nações, no milênio, e após o milênio, os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo, que é no trono branco, que, se Deus permitir, nós vamos meditar na próxima gravação. Eu ainda quero ler com os irmãos na próxima gravação o texto de 1 Coríntios capítulo 15, que fala acerca da ressurreição literal, ressurreição do último dia. E o que o apóstolo Paulo também falou do mistério, nem todos morreremos. Estou falando aqui de ressurreição, né, apóstolo Paulo? Né? Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, porque temos uma esperança dessa ressurreição. Mas tem um mistério aí. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Então é a vida eterna definitiva. 1 Coríntios 15 é maravilhoso. Eu tenho que ler com os irmãos para edificar a sua fé. E depois vamos ler acerca da ressurreição
após o milênio dos que tiverem feito o mal. Lendo Apocalipse, capítulo 20, para que nós possamos compreender que Jesus ele apenas resumiu no verso 29 que os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e o mal para a ressurreição do juízo. Não é tudo no mesmo dia que ele voltar. Não. Jesus vai voltar e vai ressuscitar os que tiverem feito o bem durante a vida, que perseverarem em praticar o bem. E os que tiverem feito o mal só vão ressuscitar no final do milênio. Amém, queridos? Então é isso. Finalizamos mais uma gravação. Não temos pressa para terminar essa série. Essa série com certeza vai passar de 100 partes. Mas é aquilo que eu sempre falo para os irmãos. Cada gravação é uma gravação especial. Tem uma porção de revelação para nós. E a palavra de Deus, por mais que ela possa ser repetida o tempo todo, ela é vida. Amém, queridos? Sempre falo isso para os irmãos também. Citando o que o apóstolo Paulo falou em Filipenses 3:1. Escrever-vos as mesmas coisas não é cansativo para mim, mas é uma segurança para vós. Hebreus capítulo 2, verso 1. É necessário que nós nos apeguemos diligentemente, cada vez mais, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Eu conheço essa palavra de cor e salteado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas ela é uma vida. Se você meditar nessa palavra, essa verdade, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, que todo mundo conhece, até que não é cristão, essa palavra ela vai fazer com que a tua vida, naquele momento, ela seja edificada. Você se alegra no Senhor, vida vai sendo manifestada dentro de você, os rios de água da vida vão se mexer no teu interior e você vai se alegrar no Senhor, com um texto que eu estou cansado de ouvir. Cansado não, né? A gente não pode se cansar de ouvir a palavra. Mas a palavra de Deus é essa, ela é viva e eficaz. Então não se cansem com a série, né? Então continuem firmes, meditando nessa série aqui comigo, porque João é tremendo, é profundo, esse evangelho é maravilhoso. Satanás tem usado alguns ministros de Deus, que não é de Deus, menosprezando o evangelho de João. Mas não, o evangelho de João é exatamente o oposto do que Satanás tem usado essas pessoas. Ele é uma bênção, meus irmãos, é profundo, tem verdades tremendas aqui. Que nós possamos passar o resto da nossa vida meditando nesse livro. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.